Você consegue imaginar viver sem internet ou sem sair de casa? Olá, caro aluno! Hoje nós vamos falar um pouco sobre os transportes e os meios de comunicação. E como é de costume, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Vamos aos meios de transportes e comunicação? Os transportes correspondem ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para o outro. No contexto do desenvolvimento dos países e das sociedades, os meios de transportes são um dos principais elementos para garantir a infraestrutura. Quanto maior o crescimento econômico de um determinado país, maior a demanda e a pressão sobre os meios de transporte. Não me diga! Sim, é verdade. Nesse caso, se esses meios não tivessem uma estrutura adequada para suportar essa carga, consequentemente, o desenvolvimento desse país encontrará maiores desafios e dificilmente se concretizará. Por esse motivo, dizemos que os transportes, ao lado da comunicação, são um elemento estratégico para qualquer país ou governo. O próprio sistema capitalista necessitou, ao longo da história, da evolução dos meios de transporte para desenvolver-se. Nos séculos XV e XVI, foram o desenvolvimento das técnicas de navegação e a produção das grandes caravelas que permitiram a expansão colonial europeia e a reprodução de seu sistema econômico para outras sociedades, dando início ao processo de mundialização do capitalismo que hoje chamamos de globalização. Esse processo de globalização, para evoluir e ao final do século XX consolidar-se no mundo, precisou da transformação e aprimoramento do setor de transportes. E isso foi possível graças aos instrumentos técnicos dos diferentes tempos. A exemplo da Revolução Industrial e da implementação do trem a vapor e dos grandes navios, podemos citar também a invenção do carro e sua popularização posterior. Mais tarde, a invenção e a difusão do transporte aéreo deram uma nova dimensão à forma como as pessoas, matérias-primas e mercadorias deslocam-se. A revolução técnico-científica e informacional deu novos contornos à dinâmica dos transportes, permitindo a modernização dos meios já existentes e a criação de novas formas de deslocamento ao longo do espaço geográfico. Se, nos primeiros tempos, viagens em curtas distâncias levavam dias, atualmente, os voos mais longos do mundo levam algumas horas para efetuarem-se. Portanto, entender o funcionamento e as características dos meios de transporte é entender também o próprio processo de evolução das sociedades, pois todo país precisa de um sistema de transporte eficiente e adequado às condições de seu território para desenvolver-se. É mesmo, é? Assim, quando vemos notícias de que o governo anuncia a construção, por exemplo, de uma grande rodovia, ferrovia ou hidrovia, entendemos que essa ação é fruto de uma necessidade latente de crescimento para gerar mais riquezas, empregos e investimentos. Outra consideração necessária é a que os diferentes sistemas de deslocamento articulam-se em redes. As redes de transporte, que costumam também ser chamadas de modais. Como toda rede, os transportes articulam-se por nós, que são pontos fixos, que são aí os chamados fluxos. Isso acontece com os transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário, marítimo e aéreo. Desse modo, a eficiência desses modais, bem como a capacidade de interligação, é determinante para concluir a capacidade de um determinado país de desenvolver-se em um futuro a médio e longo prazo. É por isso que ouvimos muitas pessoas dizendo que os transportes formam o gargalo de crescimento de qualquer território do mundo.
Agora, falando dos meios de comunicação, eles são outro agente de socialização. Os programas de televisão, filmes, a música popular, as revistas, os sites da internet e outras formas de mídia de massa influenciam nossas visões políticas, nossos interesses e preferências, a forma como enxergamos homens, mulheres e membros de minorias e nossas crenças e valores em geral. Os meios de comunicação são frequentemente culpados tanto pela violência praticada por jovens, como pelos outros males da sociedade. Estima-se que ao assistir aos filmes e aos programas de televisão, uma criança é exposta a milhares de cenas de violência. Isso pode exercer uma enorme influência negativa sobre as crianças e os jovens. Meu Deus! Ao mesmo tempo, os comerciais transmitidos pelos meios de comunicação influenciam o nosso cotidiano. O que comemos e bebemos, como nos vestimos e os bens materiais que adquirimos. A tecnologia e os meios de comunicação promovem a globalização. A comunicação globalizada cria uma cultura mundial. As mesmas notícias e os mesmos programas podem ser transmitidos simultaneamente no mundo inteiro. Assim, as informações difundidas ao redor do mundo são as mesmas. Hoje, graças à tecnologia, há também uma uniformização de hábitos de consumo que ocorre como consequência do contato entre diferentes culturas. Assim, o mundo se torna cada dia mais globalizado. A circulação de ideias e de informações também gera novos comportamentos, fomenta o desejo por maior liberdade e promove a universalização de valores democráticos. A tecnologia criou novos meios de comunicação que criaram novas formas de ação e interação no mundo social. A tecnologia e os meios de comunicação estão interligados. Hoje é impossível discutir os meios de comunicação e as formas como a sociedade se comunicam sem abordar o rápido processo de tecnologia. De fato, a tecnologia determina como e de que forma as informações são compartilhadas. Novas tecnologias possibilitam a interatividade com o mundo, facilitam o acesso à informação e influenciam como interagimos com outras pessoas. Assim, a tecnologia cria novas formas de comunicação e de tipos de relacionamentos sociais, tanto pessoais como profissionais. Por exemplo, a tecnologia influencia como e onde as pessoas trabalham. Graças aos avanços tecnológicos, uma pessoa pode trabalhar remotamente, por meio de um computador e de acesso à internet, pode estar constantemente conectada às pessoas com quem trabalha. Hoje é fácil se comunicar instantaneamente com pessoas que vivem em outras cidades ou países. A tecnologia permite que empregados trabalhem fora do local de trabalho tradicional. Essa forma de trabalho ajudou muitas pessoas a adentrar o mercado de trabalho, inclusive deficientes físicos e mães que precisam passar a maior parte do dia em casa cuidando de seus filhos. Então, pessoal, nós vimos que a tecnologia mudou a forma de muitas pessoas se comunicarem no dia a dia. A presença física para interagir com outros se torna menos necessária à medida que as pessoas se comunicam virtualmente. Além disso, os meios de comunicação transformaram a organização espacial e temporal da vida social, criando novas formas de ação e interação, e também novos modos de exercer o poder, que não mais dependem da localização física. Espero que você tenha compreendido o nosso conteúdo. Falamos aí um pouco de transporte e comunicação. E não se esqueça, não colhe do colega, mas colhe no careca. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.